Olá, meus amigos, deixa eu me apresentar. Meu nome é Fernão Lara Mesquita, eu sou jornalista daquela época em que jornalista era contra a censura, liberdade de pensamento e de expressão era sagrado e a imprensa era a instituição mais admirada do Brasil. Pode acreditar, isso já aconteceu e não faz tanto tempo assim. Mas hoje nós estamos mais perto da China, da Rússia, do Irã e de outros países bandidos que só usam a tecnologia da informação como instrumento de opressão do que nunca. O seu WhatsApp é diariamente monitorado. O WhatsApp de todos os brasileiros é diariamente monitorado. Só assim é que se consegue pegar aqueles que o Alexandre de Moraes escolhe para Cristo, né, como tem pego. E os principais cães de faro que ele usa nessa caçada são as próprias redações da imprensa que até ontem defendia com unhas e dentes o seu direito de pensar e afirmar o que quisesse. É por isso que eu suspendi a minha hesitação em gravar um vídeo como esse, porque eu acho que a ocasião agora está pedindo ações drásticas. Essa onda negra, que nunca se levantou tão alta na história do Brasil depois do fim da Inquisição, não abaixa sozinha. O momento é de extremo perigo. Então, eu queria propor para vocês, dentro desse clima de extrema confusão e pressão que isso cria, né, um teste. Um teste que eu proponho que cada um faça diante do espelho, sozinho, você com você, olho no olho. E esse teste começa com essa pergunta: o que é que está ferindo a sua sensibilidade nesse momento? Aquilo que realmente faz o presidente que veio de Xiririca, hoje Eldorado Paulista, pela picada da internet e não na carruagem da grande mídia, né? O modo como o que ele fala arranha os seus ouvidos, que estão acostumados só com aquela putaria do Leblon, com sotaque de Paris, que tem mantido o Brasil preso no século XVIII, mas que não provoca a dissonância que você está acostumado, porque você está acostumado com ela desde que você nasceu. Né? Ponha a mão na sua consciência e veja o que é que provoca a sua reação de antipatia com o presidente. Né? Sozinho, olhando você no olho, pergunte para você mesmo, para ser honesto: você tem alguma coisa contra alguma ação do Bolsonaro? Ou você está se deixando levar naquela da velha igreja de antes da reforma, que queima hereges por pensamentos e palavras, né, mas perdoa as ações pecaminosas contra o pagamento de uma indulgência comprada com dinheiro? Né? O Bolsonaro é mesmo esse bandido? Um ladrão maior do que aquele que o Banco Mundial classificou como o maior assaltante de povos de todos os tempos? O Bolsonaro é mesmo uma ameaça à democracia? Quem foi que ele censurou? Quem foi que ele prendeu? Quem foi que ele desmonetizou? Quem foi que ele proibiu de trabalhar? Foi ele que dissolveu sistematicamente o Congresso Nacional no mensalão para afogar o poder eleito e plantar no lugar dele esse STF, que sem voto nem lei para isso se comporta feito a Inquisição do século XVI, né? E anula, sem dar satisfação para ninguém, qualquer lei ou decisão votada pelos 513 representantes eleitos dos 150 milhões de eleitores brasileiros? Honestamente, ao que é que você está respondendo quando você pensa em votar no Lula ou em anular o seu voto, que a essa altura dá no mesmo? Ao que você está vendo ou à pressão dos seus amigos, que não têm peito de contestar as regras que eles cagam os amigos deles? Você está reagindo ao que você está vendo ou à conversa das CNNs da vida, que não noticiam nem a sua própria expulsão da Nicarágua pelo ditador instalado lá pelo Lula e com dinheiro roubado do Brasil para continuar fazendo a sua cabeça? Quando você vota no Lula, quando você anula o seu voto, você está entregando o país, você está entregando de volta ao PT o Tesouro Nacional, que financiou todas as ditaduras latino-americanas que foram arrancadas do túmulo pelas bruxarias do João Santana, aquele que elegeu o Lula, e depois o Maduro, e depois o Daniel Ortega, e depois a Cristina Kirchner, e toda a corja que hoje nos cerca com dinheiro roubado do Brasil. Quando você vota no Lula ou quando você anula o seu voto, você está confirmando o cancelamento do Poder Judiciário brasileiro pela canetada do Dr. Fachin, o advogado dos comícios do MST, que a Dilma enfiou no Supremo para anular a sentença de 9 juízes das 3 instâncias do Judiciário abaixo do STF. Tirar o Lula da cadeia e meter ele na porta da presidência. A diferença que interessa, gente, a única diferença que interessa na altura que a coisa já chegou, é que quando o Bolsonaro, o Fernando Henrique, ou até o Collor, o Itamar, o Sarney, o Temer, terminam os mandatos deles, eles vão embora e levam tudo que trouxeram para o governo. O PT não. O governo do PT, quando não mata, aleja. O judiciário brasileiro já deixou de existir. Nada do que for decidido segundo a lei está livre de ter o mesmo destino que teve a condenação do Lula.
Antes dele, já tinha rodado o Poder Executivo, que tem cada um dos seus atos sistematicamente anulados, e também o Poder Legislativo. Qualquer dos advogadozinhos de porta de cadeia enfiados no STF pelo lulismo anula já, antes de tomar o poder, como querem o Zé Dirceu e o Meloso Barroso, né, sem dar nenhuma satisfação a ninguém, toda e qualquer lei escrita, debatida e aprovada no voto pelos 513 deputados eleitos pelos 150 milhões de eleitores brasileiros, sem dar nenhuma satisfação a ninguém. Ditadura é isso, não falta nada. Nós voltamos para o século XVII, antes da divisão dos poderes em nome da proteção do povo. Nós vivemos numa monocracia, que é a coisa mais perto de uma monarquia que tem hoje. E quem não gostar, que vai reclamar com o STF, que hoje está em 7-4, mas já em 2023 pode ir para 9-2, porque tem a aposentadoria do Lewandowski e da Rosa Weber já no ano de 2023. O Lula, faltando uma semana para a eleição, nem se tocou de publicar um programa de governo, porque não precisa. É o mesmo de sempre. Eles já tentaram 3 vezes antes passar o mesmo golpe e foram impedidos sempre na última hora. A primeira tentativa foi no Natal de 2009. Faltando 5 dias para terminar o mandato do Lula, eles baixaram o Plano Nacional de Direitos Humanos, que instituía uma política nacional de participação social, que impunha 521 alterações na Constituição brasileira, alterando 22 artigos, 11 parágrafos e 92 incisos para substituir o sistema de decisões emanando do povo via Congresso Nacional, como manda a democracia. A segunda tentativa foi uma reedição do mesmo pacote, então rebatizado de decreto número 8.243 da Dilma Rousseff, baixado no dia 23 de maio de 2014, véspera da Copa. Sempre eles aproveitando esses momentos de confusão e de desatenção do país para tentar passar os seus golpes. Esse pacote mantinha o Congresso aberto, porque não podia afirmar que ia fechá-lo, né? Mas sem nenhuma função, porque tudo passaria a ser decidido por plebiscitos convocados pelo presidente da República e decididos por novos mecanismos deliberativos a cargo de movimentos sociais e representantes da sociedade civil organizada. Isso eu estou sendo textual. Eu vou deixar para vocês depois o link onde vocês podem ler palavra por palavra o que eles escreveram e tentaram passar 3 vezes antes de agora. Por esse instrumento, todos os poderes da União e do Ministério Público, assim como os do Judiciário, estariam submetidos a esse tipo de controle social, sempre entre aspas. Todos os instrumentos da Lava Jato, as delações premiadas, as prisões na segunda instância, etc., seriam revogados. E o controle da mídia, a obsessão do Lula, se faria com a atuação da Anatel e da Polícia Federal para impedir perseguições como a que o Lula tinha sofrido. Com o STF e a mídia dominadas, eles desistiram dessa frescura. Não precisava mais. Rodou o Ministério Público. Agora o que vale são as ordens dos Randolphos Rodrigues da vida que o STF executa. Rodaram a Lava Jato, a lei da ficha limpa e a condenação na segunda instância. Rodou a liberdade de imprensa, caçada pelos próprios jornalistas. Mas tinha muito mais que ficou ainda por fazer. O plano instituía uma comissão de direitos humanos nos legislativos, em cada legislativo, estou falando do municipal, do estadual e do federal, em cada uma teria uma comissão de direitos humanos para fazer uma triagem prévia das matérias que eles poderiam ou não processar. Quer dizer, os escolhidos do PT, dos movimentos sociais, que diriam para o legislativo eleito pelo povo o que eles poderiam ou não processar. Eles obrigariam todos os professores do país a fazer passar por um processo de reeducação. Olha onde vai a coisa. Eles vedam ao judiciário dar sentenças de reintegração de posse das propriedades invadidas, tanto as rurais quanto as urbanas, prerrogativa que se tornaria exclusiva desses movimentos sociais, autores das invasões. Eles é que decidiriam se e quando as propriedades poderiam ser reivindicadas pelos seus legítimos donos. Eles desmontariam as polícias estaduais e criariam uma central única de comando de todas as polícias do país, o que seria o tiro de misericórdia no federalismo brasileiro. Os governos estaduais e municipais que vivem de mesada do governo federal, dada se e quando eles quiserem se comportarem bem, têm hoje ainda as suas polícias que lhes fornecem um serviço de inteligência e os cercam de uma força armada que o governo federal não pode pisotear à vontade. Teria que pensar 2 vezes antes de fazer isso. Então, gente, a coisa já foi longe demais. Ditadura é isso aí, sem tirar nem pôr. Se o Brasil mandar o lulismo para onde ele merece, eu não sei quantas décadas perdidas nós vamos levar para nos curarmos de tudo isso, de toda essa doençarada que o PT instilou nas veias do país enquanto ele esteve no poder. Mas se você votar no Lula, votando ou anulando o seu voto, que dá no mesmo, você vai estar dizendo, é isso aí, rouba mesmo, prende mesmo, arrebenta mesmo. Se sem precisar a coisa já chegou, se sem isso a coisa já chegou onde chegou, imagine se
as urnas disserem isso para esse pessoal. Aí não tem mais conserto. Nós vamos ser uma nova Argentina, uma nova Rússia, com o nosso próprio Putin ameaçando o mundo, assassinando opositores, como estão fazendo todos esses vizinhos nossos que o Lula ajudou a pôr onde estão. Então, gente, atenção, muita atenção. O Brasil nunca esteve tão perto do abismo quanto está hoje. Então, antes de apertar aqueles botõezinhos no domingo que vem, pensem muito seriamente no que vocês vão estar fazendo.